certo. Tá tudo dominado. Dominado, assim, de um jeito hard, de um jeito agressivo, como vocês falam. Tá dominado de um jeito agressivo. Apontador. Então, beleza. Esse é o slide padrão, né? As referências da aula de hoje são desse livro aqui, do Materiais de Construção, Falcão Bauer, né? Quinta ED, quinta edição da LTC, né? Na aula passada, eu provoquei vocês a filosofar. Vamos filosofar comigo, tá? E aí, como foi essa provocação que eu fiz para vocês? Do ponto de vista da história e do ponto de vista filosófico da coisa, eu provoquei uma discussão no sentido de mostrar a importância do elemento, né? Não do sistema como um todo, do elemento comum, um elemento, um único elemento, um material de construção. Então, eu provoquei vocês a entender da importância de que, se eu não entendo o comportamento dos materiais de construção, estou falando do ponto de vista de engenharia e arquitetura, tá? Que se eu não entendo o comportamento do material de construção, eu não vou conseguir entender um sistema construtivo. A probabilidade do desempenho daquele meu sistema construtivo dar errado, né, dar um desempenho abaixo do esperado e no maior custo possível, a probabilidade é alta disso acontecer. Quando eu apontei para vocês aqui um diálogo, né, que acontecia aqui, né, Marco Polo, aquele viajador, né? E uma pessoa mostrava, olha o diálogo como é que era. Uma pessoa mostrava que existia uma situação em que a situação ia se encaixando, né? Ele estava mostrando uma ponte em arco aí. E um estava interessado no sistema como um todo e o outro estava querendo mostrar a importância não só do sistema, mas de todos os elementos que compõem o sistema, né? Então, aí ele dizia, qual é a pedra que sustenta a ponte? Todo mundo junto. Num sistema, todo mundo junto sustenta a ponte, né? Quando aquelas pedras se grudam, se uniam, formando um arco, aí você tinha uma estrutura, né? E aí depois ele fala, não, mas por que eu tenho que falar das pedras? É o arco que me interessa. Eu quero só atravessar o rio ali, é o arco que me interessa. Aí sem as pedras o arco não existe. Sem os materiais de construção, um prédio não existe. Né? E tem várias filosofias, né, que a gente pode aplicar em relação a isso, né? Hoje a gente vê a importância dos materiais de construção, a importância dele, por que é importante estudar, por que é importante conhecer as características dos materiais, porque dessas características e da qualidade dos materiais deriva a qualidade do sistema do edifício como um todo. Então, a definição de materiais de construção: todo e qualquer material utilizado na construção de uma edificação. Todo e qualquer. Tá? Desde o material que é usado na locação de obra, na execução da infraestrutura, até a fase de acabamento. Né? Então, aí, o conhecimento desses materiais que vocês estão vendo aqui, ele vai possibilitar a pessoa que está projetando, né? Por exemplo, um projetista, ele quer projetar uma estrutura de concreto.
ele vai saber ali, do ponto de vista estrutural, quais são os esforços que estão acontecendo ali, que estão atuando lá naquela estrutura, tá? E ele vai projetar, ele vai especificar nós vamos ver daqui a pouco, vai especificar um elemento que possui determinadas propriedades. Ele precisa entender dessas propriedades, para ele conseguir projetar bem, especificar, né? Possibilita a solidez, durabilidade, o acabamento, tudo isso se eu conheço os materiais de construção. Se eu não conhecer, pode sair qualquer coisa, tá? Pode sair qualquer coisa. Onde eu aplico esses materiais de construção? Em tudo. Aplico em tudo. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, vocês são engenheiros. Todas essas imagens que vocês estão vendo aí são estruturas, são edificações que estão sendo executadas, outras já estão prontas, etc., em que foram aplicadas técnicas construtivas, mas sem os materiais de construção, essas técnicas não poderiam ser aplicadas, né? Então, os diferentes tipos de materiais podem ser aplicados para a execução de edificações. Nos mais ponte, obras de artes especiais, né? Obras emblemáticas que a gente chama, né? O que é uma obra emblemática? Tudo que não é uma casinha, né? Ou não é um edifício residencial, comercial. É uma obra que a gente chama de obra de arte especial. Ponte, viadutos, museus, estádios de futebol, né? Que eles são pensados, eles são projetados para um uso específico, né? Para um uso especial. É considerado uma obra de arte, por quê? O arquiteto que pensou, ele definiu, ele concebeu uma ideia a respeito daquela edificação, daquele, né, modelo estrutural que foi pensado, né, para servir ali. Aqui a gente vê um estádio de futebol, um desses aí da Copa, que eu não sei qual é. Aqui a gente vê um museu. Esse museu é um museu chamado Museu Iberê Camargo, né? Esse do arquiteto português, Álvaro Siza. Esse museu aqui, ó, ele é em Porto Alegre, tá? Ele está localizado em Porto Alegre, no Brasil. E é considerada uma das obras de artes especiais mais interessantes do mundo, só para vocês terem uma ideia. Foi todo ele feito em concreto branco, ele não tá pintado de branco. É o concreto que é branco, então imagina. Aí tem esses negócios aqui da arquitetura, essas rampas e tudo. Eu já entrei aqui e tal, e é uma coisa interessante, né, de se pensar, porque a ideia é justamente se perder lá dentro, no museu. Então, você entra lá e você se perde, de fato, né? Aí tem uma ou outra janelinha ali que devia ter, que eu acho que era não sei para quê, que agora eu não me lembro mais. Mas o interessante é que você entra lá, você perde a noção de posição, de espaço, noção geográfica da coisa, você fica dentro do museu. Os shoppings são feitos com essa concepção, para você se perder lá dentro. Os projetos arquitetônicos de shoppings, a premissa é que, ó, você entra lá, você só sabe qual foi a entrada e a saída que você entrou. Depois, onde você está, você perde a noção de referência, né? Onde que a gente se encontra? Na praça de alimentação, sei lá, ou na Zara, né? Sei lá, desse tipo. Mas a noção de espaço geográfica, você se perde lá. Porque foi pensado para isso, para o uso, né, especial. E aqui, todo ele foi feito em concreto branco, né? Então, é lindíssimo, super difícil de fazer, que concreto branco não é uma coisa simples, não é fácil de se fazer.
Aqui as obras, né? Os edifícios residenciais, né? Comerciais, tudo, né? Concreto, as tintas, acabamentos, a gente vê tudo isso aqui demanda material de construção, aplicação de material de construção. E outra coisa que é importante, a interação com o meio. O material, ele vai interagir com o meio? O material de construção, ele vai interagir com o meio? Sim. Essa interação tem que ser a mais positiva de todas. Porque senão, com um ano, está todo deteriorado o material. Se a interação não for positiva, com um ano está tudo deteriorado. Por exemplo, uma estrutura como essa aqui, ó. Essa aqui ou essa aqui, essa que está mais visível. Aqui a gente ainda está vendo, ó. Isso aqui é um caminhão betoneiro, tá vendo? Não é bonequinho nem coisa isso. Isso aqui é uma escala real, tirar de cima, foto tirar de cima, né? O que eles estão fazendo aqui? Eles estão concretando um grande bloco de fundação, um enorme bloco de fundação aqui. Aí tem os caminhões, betoneira, né? Tem a bomba vem, lança o concreto aqui, né? Ela vem com essa elevação aqui. O concreto, ele ganha uma energia muito grande para quando for lançado aqui. Por que essa bomba está com essa inclinação tão grande, assim, está com essa elevação, né? Porque quando chega aqui nesse ponto, se vocês estiverem acompanhando o meu laser, chega aqui nesse ponto, o concreto ele começa a descer por gravidade. Aí, quando ele começa a descer, à medida que ele vai descendo aqui, ele vai ganhando muita força, muita velocidade de lançamento. E a velocidade de lançamento, ela influencia na qualidade do concreto depois. Vocês vão ver isso em tecnologia da construção civil, para quem já estiver vendo, para quem não viu ainda vai ver, para quem já viu, né? E aqui chega num ponto em que lança o concreto, ele ganha muita velocidade, ele vai se espalhando aqui nos pontos, né, nas regiões, nas áreas destinadas, né, selecionadas para concretagem naquele ponto. Então, todo um esquema, tá vendo? Aí, esse concreto, se esse concreto não for bem especificado, não for bem estudado, se o material de construção que compõe o concreto, cimento, areia, brita, água, eventualmente alguns aditivos, algumas adições. Se esses materiais que compõem o concreto não forem os mais adequados, vai dar problema aqui na hora de lançamento. Tá? Se essa forma deslizante aqui, ó, isso aqui é uma forma deslizante, né? Essa forma deslizante, ela é feita para um determinado tipo de técnica construtiva, né? Então, eu venho deslizando verticalmente aqui, ó, minha forma. À medida que eu vou lançando a parede de concreto, que o tempo de pega do concreto vai se dando, tempo início e final de pega vai se dando aqui, eu vou deslizando verticalmente essa forma já para montar o outro escoramento, já para montar outra laje, já para montar outra parede, e assim sucessivamente. Se eu não entendo desse material aqui, eu não vou saber que daqui a 2, 3 horas vai ter o tempo de pega dele, o tempo final de pega dele, que eu vou conseguir tirar a forma, deslizar, né? Tirar não, deslizar a forma, tudo isso. Essa estrutura metálica aqui, eu tenho que entender do material. Esse outro meio aqui, ó, um meio agressivo em que a estrutura está exposta diretamente a um meio altamente agressivo. Ui, isso. Bianca tá com 2 Bianca aqui. Qual que é a Bianca? É sempre Bianca. Então, eu vou adicionar um aqui. Tá ingressando já. Acho que eu adicionei já as 2 de uma vez só. Esse meio agressivo, eu preciso saber a interação desse meio. Esse meio ele é muito agressivo, que vai me causar corrosão química no concreto, vai me causar corrosão eletroquímica no aço. E com isso, eu preciso especificar o melhor material possível, porque eu sei que vai entrar em contato direto com uma agressividade muito forte nesse meio.
E aí eu preciso entender de tudo isso para aplicar o material da forma mais correta possível. Tá? Quais os objetivos dessa disciplina? Conhecer os materiais empregados na construção civil, requisitos normativos, isso é uma condição essencial, né? As especificações técnicas, a gente vai falar sobre isso hoje, né, do produto, a metodologia brasileira de ensaio de cada material de construção, controle de desempenho do produto, do material, e depois o domínio do conhecimento, né? Você tendo um material, sabendo, conhecendo aquele material, quais os principais requisitos que aquele material pode ter, pode apresentar, que tipo de ensaio eu posso fazer para ele, né? Por que é importante fazer isso? Por que é importante eu conhecer dos materiais? Vai ter em mente, vocês, que são engenheiros no caso, que os materiais empregados, né, na construção civil, quem vai deter o maior conhecimento dele, né, nos materiais, são vocês. Então, vocês vão ter, todo mundo fora vocês, a partir do princípio que quem mais conhece são vocês e os arquitetos. Né? Aqui dentro da gente mesmo, por exemplo, vocês vão para a área de projetos. Estou falando da importância. Vocês vão para a área de projeto. Ah, mas professor, eu não quero essa área de construção civil e tal. Eu quero ir para a área de estruturas, porque é a área que eu gosto mais. E vou para a área de projetos, porque eu gosto de calcular e dimensionar as estruturas. Ok, perfeito, maravilha. Mas não basta simplesmente saber calcular. Você vai precisar entender da dosagem daquele concreto que você vai especificar para que seja obtida a resistência característica à compressão, aquele FCK naquela idade de projeto. Você vai precisar entender de módulo de elasticidade do concreto, para saber que se você calculou, você especificou aquela estrutura, aquela laje para um FCK de 30 megapascal, aos 28 dias, ele vai ter um módulo de elasticidade de 25 gigapascal aos 28 dias. E que você só vai admitir, você é o projetista no caso, só vai admitir e autorizar a retirada do escoramento daquela obra depois que aquele concreto tiver o módulo de elasticidade suficiente para resistir à retirada do escoramento, consiga resistir, além das outras cargas, o peso próprio dele. Como é que você sabe disso? Entendendo das propriedades dos materiais. E como é que eu entendo as propriedades dos materiais? Aqui, em materiais de construção. É preciso que vocês adquiram um conhecimento de caráter de informação, né? Das propriedades físicas, químicas, mecânicas dos materiais, as especificações técnicas e normativas, controle de qualidade e desempenho na obra, né, dos materiais. Como é que você vai, é um engenheiro de uma obra, como é que você vai saber a hora de rejeitar um caminhão betoneira? Como? Você precisa entender de concreto? Como é que você vai rejeitar um lote de porcelanato? Você vai precisar entender das propriedades dos materiais cerâmicos. Como é que você vai chegar à conclusão de que você não pode mais usar aquele aço cortado e dobrado na obra? Porque ele já está com um nível adiantado de deterioração, corrosão, por exemplo. Você vai precisar entender de metalurgia dos materiais, dos produtos siderúrgicos, tá? E claro, isso tudo você não vai conseguir se você não conhece das principais características. Aí, se você sabe disso, você vai ter competência suficiente para tomar as decisões
mais assertivas na sua obra, no seu projeto, você vai otimizar o processo, você vai produzir com qualidade, você vai diminuir os custos, você vai diminuir os retrabalhos, você vai otimizar o seu processo e vai concluir a sua obra dentro do prazo planejado, porque seus projetos vão estar todos compatibilizados e os seus materiais, suas técnicas construtivas vão estar todas muito bem organizadas, né? Pensadas, ensaiadas, né? E aí, quem é você? Você vai ser um baita engenheiro fazendo isso. Vai ser um dos melhores na realidade, tá? Imagina, isso aqui é tão pouquinho, mas hoje em dia a gente vê profissionais aí que nem esse pouquinho sabe, não sabe nem de um material que ele pega, uma telha, ele não sabe nem qual é o ensaio nessa telha que ele vai fazer. Então, se vocês souberem um pouquinho disso, vocês já vão saber muito, né? Em termos de requisitos técnicos, por que é importante escolher os materiais do ponto de vista técnico, né? Aqui a gente tem esses 3 parâmetros aqui, são parâmetros indissociáveis, ó. Você precisa analisar a situação. Veja só, por que eu tô fazendo, como é que é a minha abordagem com vocês? Minha abordagem, uma hora vai chegar num ponto em que eu vou ter que dizer, olha, é assim, o material tal, você faz esse ensaio, o material tal é assim, é constituído disso, isso, isso. Mas é importante que eu remeta a vocês da importância disso, da aplicação disso tudo, tá? Porque não basta eu chegar e dizer o que é uma... Nossa, eu tenho que mostrar, apontar para vocês, no caso, vocês, profissionais, engenheiros, qual é a sua responsabilidade nesse processo. É minha obrigação apontar a responsabilidade de vocês nesse processo. Eu estou formando vocês. Imagina, eu sou professora de materiais. Eu sou professora da disciplina de materiais. Eu me considero professora de vocês. Então, na hora que eu tiver, olha, vocês não podem se comportar dessa forma, achar que vocês podem delegar ou transferir uma responsabilidade. Não. Se vocês são os responsáveis técnicos por uma obra, vocês são os responsáveis técnicos por todos os requisitos técnicos dessa obra, tá? Então, os materiais, eles possuem requisitos técnicos. Vocês, que são os responsáveis técnicos, vocês devem analisar a situação no seguinte prisma. Ó, você tem 3 grandes grupos que vocês precisam ajustar, analisar e otimizar. E os 3 estão se falando. São 3 grandes parâmetros, eles estão interagindo entre si, são indissociáveis, você não pode falar de um sem falar do outro, você não pode associar um sem associar outro, são indissociáveis. Condições técnicas, econômicas e estéticas, os 3 juntos acontecendo ao mesmo tempo, e você, que é o engenheiro civil, que é o responsável técnico pela obra, vai ter que equilibrar os pratos nesse malabarismo aí. Onde vocês erram? Eu estou dizendo vocês de uma forma geral, né? Nós. Onde é que se erra? Quando? Onde é que se erra? Respondam aí vocês. Onde é que se erra numa situação como essa aqui desse slide? Quem responde para mim? Onde é que a gente erra nesse aspecto, desses 3 parâmetros? Quando o que acontece? Alguém se habilita a falar alguma coisa? Quando o mais barato predomina, professora. Tá vendo, Alan? Foi Alan que falou? Fui eu. Tá vendo? Quando o mais barato predomina. Esse é o nosso erro. Quando o mais barato predomina, estou usando as palavras de Alan, né?
Quando mais barato predomina, acabou essa engrenagem aqui, ó. Aí eu deixei de lado condições técnicas, deixei de lado condições estéticas e eu só pensei no econômico. E aí essa engrenagem que antes estava andando em um equilíbrio para lá e para cá, né? Então, do ponto de vista técnico, eu não posso só olhar, enquanto vocês são os responsáveis, não posso só olhar para as condições econômicas. Não posso. Eu tenho que olhar para as condições, as propriedades adequadas ao uso que eu pretendo fazer dele, que são as condições técnicas do material. Das condições estéticas, vai precisar uma aparência agradável, vai ter conforto, um conforto até psicológico, né? Onde esse material vai ser utilizado, e também as condições econômicas. Em geral, o que a gente faz, né? Na engenharia, na especificação técnica, né? Nos requisitos técnicos? O que a gente faz? Aquilo que a gente pode esconder, a gente deixa o mais barato. Aquilo que a gente pode esconder é um vergalhão, é um bloco cerâmico, é uma argamassa de assentamento, é uma verga, é uma contraverga, né? É um concreto que eu desconfiei muito daquela procedência para minha laje. Em geral, eu economizo ali, tá? Porque ela não vai aparecer. Depois, quando começa a aparecer, aí eu compro mármore Carrara para botar no hall de entrada do meu prédio. É o mármore Carrara que demorou 2 meses para chegar de navio, apoitando aqui no Porto de Vitória. E eu comprei o caríssimo mármore Carrara, mas a minha janela só tem verga, não tem a contraverga, porque eu quis economizar. Ou eu não quis comprar, eu fiz qualquer coisa lá, qualquer material que eu comprei, catei uns cacos lá, fiz qualquer coisa e eu chamei aquilo ali de reboco. Comprei o cimento, e é assim. Nesse aspecto, vocês precisam respeitar esses requisitos aqui, tá? Ó, não só da base econômica, as condições técnicas, estéticas e não só as econômicas, tá? Especificações técnicas, né? O que é isso, né? O que é uma especificação técnica? A gente já ouviu falar, obviamente, mas a especificação técnica, ela vai indicar detalhadamente o que se constitui aquele produto, aquele material. Num projeto de engenharia, a gente tem várias especificações. Por exemplo, num projeto de engenharia, em geral, o que se faz? É dividido, né, entre o memorial descritivo, memorial de cálculo, ele é dividido, né, o memorial, e as especificações, que a gente chama de caderno de especificações técnicas, ou caderno de encargos. Esses faz parte dos elementos de um projeto, né, de engenharia, etc. E isso, quando essa especificação técnica é bem feita, bem adequada, ela já vai fazer parte do manual de uso e operação quando o prédio estiver pronto. Mas, em geral, eu não sei qual é a especificação do meu produto. Eu vou confiar no fabricante. A especificação técnica é quando você tem todos os materiais que você empregou e você sabe exatamente todas as propriedades que ele apresenta, todos os requisitos que ele tem, todas as propriedades mínimas exigíveis por norma, por controle de qualidade, por classificação. As especificações técnicas são isso. Então, por exemplo, como é a especificação técnica de uma placa cerâmica? Né? Nós vamos ver isso. Como é que se dá a especificação técnica de uma placa cerâmica? Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é
verificar qual é o tipo de placa cerâmica, o processo de produção daquela placa cerâmica, como ela foi produzida, se foi extrudada, né? Qual foi o tipo, o processo de produção. Depois eu vou para a classe de absorção de água. Isso tudo eu encontro aonde? Numa norma. Que a gente vai ver aqui também, daqui a pouco. Numa norma. Que norma? Pode ser qualquer tipo de norma. Pode ser uma norma de especificação, pode ser uma norma de classificação, pode ser uma norma de requisitos, né? Pode ser uma norma de desempenho do produto. E eu pego todos esses parâmetros, eu junto tudo num catálogo, num grande documento, né, que eu chamo de especificação técnica daquele produto. Então, eu vou saber qual é a resistência à abrasão daquela placa cerâmica, eu vou saber qual é a taxa de absorção máxima, taxa de absorção de água, né? Máxima daquela placa cerâmica, eu vou saber qual é a classe de absorção de água dele, eu vou saber qual é a máxima expansão por umidade daquela placa cerâmica, eu vou saber a resistência ao gretamento, eu vou saber a dureza. Quando eu sei de tudo isso que eu já vi nos requisitos normativos, quando eu junto tudo isso num papel, numa tabela, num quadro, o que quer que seja, eu tenho a especificação técnica desse produto. E isso serve não só para produto, isso serve para processo também, isso serve para sistema construtivo também. As especificações técnicas, elas não são só sobre os materiais de construção, elas são sobre todos os sistemas construtivos, todas as técnicas construtivas, né? A gente pode aplicar. A única coisa que a gente faz é ampliar a escala disso aí. Antes era de um materialzinho, agora a gente está num sistema, né? Depois a gente está numa técnica, aí é o passo a passo daquela técnica. E aí a gente vai ter o que a gente chama de caderno de especificações técnicas, né? Daquele prédio, daquele sistema. E aí a gente usa isso para o manual de uso e operação. O problema é que a gente não faz, a gente não tem tempo para fazer essas coisas. A gente mal sabe. Quer um exemplo maior? O exemplo maior é assim, ó, de um erro que acontece. O projetista, ele diz que o FCK daquela viga vai ser de 35 megapascal. E um módulo de elasticidade de 30 gigapascal. É só isso. Cobrimento de 5,5, vamos supor, né? Classe de agressividade 5. Cobrimento de 5,5. E abatimento de 15, mais ou menos 2. É só isso que o projetista fala no projeto. Aí, você está na obra, você é o responsável técnico pela obra. Chegou o momento de concretagem. Por que a gente fala concretagem? Porque é o material mais importante, né? O mais utilizado no mundo, né? Aí chegou o momento de concretagem da sua obra. Aí você vai pegar o projeto e vai ter só essa informação. E aí você não vai saber. Você vai pegar essa informação e vai levar para uma concreteira. Aquela concreteira que você pegou o menor preço das 3. Se é que teve 3 preços, 3 orçamentos. Aí você pegou aquela concreteira e escolheu a que teve o menor preço. E aí, você não vai saber qual foi o cimento, porque não está especificado qual foi o cimento. Você não vai saber qual foi a brita que usou. Você não vai saber qual foi a relação água-cimento que se utilizou para fazer aquele concreto. Você não sabe a procedência da areia, não sabe nada. Você só pega essa informação que o FCK é 35 megapascal e o módulo de elasticidade é 30,
nem me lembro mais quanto foi que eu disse, e você joga aí você não sabe o consumo de cimento por metro cúbico. Você não sabe a relação água-cimento, você joga essa informação. A única coisa que você quer saber é se aos 28 dias vai dar os 35 megapascal. Se, pergunta que eu vou fazer, aos 28 dias, o FCK deu 35 megapascal. Ok? Pergunta, você garante que o seu concreto é bom? Sim ou não? Pode responder no chat aqui. Ou podem falar, se quiser. Então, professora, é que travou a última parte. Não sei se foi só para mim. Falhou aqui também. Se você garante, aí falhou. É. Estão me ouvindo bem agora? Sim, foi só naquela hora mesmo da pergunta. Certo. Então, assim, ó, de novo, repetindo a pergunta. Vocês têm todas essas informações. Aí, aos 28 dias, o FCK, que vocês receberam relatório de resistência, de controle tecnológico do concreto, o FCK deu 35 megapascal, ok? Vocês garantem que o concreto de vocês é bom? Sim ou não? Mas como assim concreto? O que define um concreto bom? Porque, tipo, você está falando que ele atingiu a resistência que você queria, mas o que seria um concreto bom? O que seria um concreto bom? O que seria um concreto bom? Aos 28 dias, eu falo, né? Vejam só, vocês não sabem a procedência da areia, vocês não sabem que tipo de brita foi utilizado, vocês não sabem que tipo de cimento foi utilizado. Vocês não sabem que água foi utilizada para fazer aquele concreto. A única informação que vocês têm é que aos 28 dias, o FCK, a resistência característica à compressão do concreto, deu 35 megapascal. A pergunta que eu faço é, vocês garantem que esse concreto é bom? Não, porque pode ser que depois de algum tempo ele tenha uma queda na resistência devido a alguma especificidade dos componentes dele. Vocês estão vendo? Vocês mesmos sabem. Vocês mesmos sabem responder essa pergunta. Por que vocês não garantem que o concreto é bom? Ele é bom só em uma única propriedade, que é a propriedade mecânica. Atingiu os 28 dias, 35 megapascal. Só nisso ele é bom. Aí eu usei aditivo acelerador de pega à base de cloreto. Aí eu usei um agregado graúdo super reativo, que com 3 anos vai estar tudo fissurado. Eu usei um cimento que a procedência é duvidosa. Vocês entendem a importância de se especificar o material de forma mais minuciosa possível? Ó, indicam as especificações técnicas, indicam minuciosamente as propriedades que o material deve ter. Aí a gente se vale de uma única propriedade. Ah, não, mas com 28 dias deu os 35 megapascal, então eu tô tranquilo. 35 megapascal, eu tô tranquilaço. É mesmo? Então tá, né? Sabendo a importância de se conhecer os materiais, né? Como é que eu especifico o material? É necessária a maior exatidão possível. Aí agora, respondendo a pergunta para vocês. Eu tenho que definir todos os elementos que possam variar.
Então, se eu vou especificar um concreto ali, se o calculista especificou um concreto para mim, daquele jeito, FCK 35 megapascal, módulo de elasticidade 30 e abatimento de 15, mais ou menos 2, isso não é suficiente para garantir que o material vai ser bom. Não é suficiente a especificação. Não é. Você precisa de mais coisa. Precisa dizer... Aí você já sabe onde sua edificação, sua obra está sendo realizada. Então, você já sabe qual é o seu meio, qual é a agressividade do meio. Aí você já vai saber qual é o tipo de cimento mais adequado que você vai usar. Você já vai saber qual é a relação água-cimento máxima que você vai usar. Você já vai saber tudo daquele material que você vai usar. E aí, o que você faz? Junta com a concreteira e pergunta: de onde é que vem a sua areia? De onde é que vem a sua brita? Me dá aí os ensaios. Eu preciso dos ensaios de qualidade do material que você compra aí da sua jazida para fazer a brita. Ou para fazer o concreto, a brita, a areia, o cimento. Se vocês perguntarem isso para a concreteira, sabe o que ela vai fazer? Ela vai te informar. Porque ela é obrigada agora, por norma brasileira, registrada NBR 15575, ela é obrigada a te informar todas essas perguntas que vocês fazem. Ela é obrigada. Se ela não te passar, é porque tem alguma coisa errada aí na jogada, né? Ó, procurar citar todos os dados técnicos, né, do material. Tudo é importante, porque qualquer coisinha que der errado, vocês vão saber identificar, né? Não basta simplesmente nomear um material pela marca. Ai, isso aí, ó, isso para mim, isso é o fim para mim, tá? Ó, antes, deixa eu entrar aqui entrar nesse assunto, antes deixa eu falar aqui, ó. Vocês não citaram todos os dados técnicos, né? Mesmo que seja evidente e tal, etc, né? Não basta ser honesto, simplesmente ser honesto. Precisa, né, parecer honesto. Porque se der alguma coisa errada, até você provar que focinho de porco não é tomada, você tá ralado. Por quê? As pessoas vão pensar que você está se aproveitando, que você está se omitindo a uma situação, que você está sendo negligente com determinadas situações. Então, é interessante você ter todas as informações detalhadas, todas as especificações desses materiais, tá? Ah, eu não tenho tempo para fazer isso. Mas alguém vai ter que, em um dado momento, fazer isso. Alguém vai ter que ter um tempo para especificar todos os materiais dessa obra. Vai ter que ter, porque senão uma hora dá errado e aí o resultado disso é erro na fase de obra, o prédio já nasce com prazo de validade vencido porque a técnica que você usou não foi a mais adequada, porque o produto que você usou não era de boa qualidade, você comprou mais barato, né? Convém não apenas nomear o material, mas também a classificação dele, o tipo, a dimensão dele, né? E, eventualmente, a marca. Eventualmente. Isso num caderno de especificações, tá? Em obras públicas, isso assim, não é recomendável em obras públicas. Porque a marca você já pode levar a situação de embargar a obra, o Ministério Público vem embarga a obra porque você está, né, só privilegiando um tipo de marca ou outro, né? Mas então, quando você tem a classificação, a dimensão, né, e o fabricante, naquele caso, o fabricante que ganhou a licitação, ou o fabricante que você escolheu antes de iniciar a obra, que você testou o produto antes de iniciar a obra, etc., aí você pode especificar. Você já pode colocar no seu manual, né, de especificações, seu caderno de especificações técnicas. Mas uma coisa que acontece muito qual é o produto, o produto impermeabilizante que você está usando na sua
na sua viga baldrame, que a viga baldrame é a primeira viga, a viga de cintamento, né? Que amarra todos os elementos de fundação e é a ligação entre a fundação e a superestrutura, essa viga baldrame. Aí você precisa, num dado momento, quando você está subindo o prédio, você precisa impermeabilizar toda a base, né? É um projeto de impermeabilização. Aí você vai impermeabilizar um material que você antes já especificou tecnicamente como sendo um material betuminoso, tá? Aí eu pergunto, qual é a especificação do seu material de impermeabilização? Qual é o material de impermeabilização que você está utilizando? Estou perguntando a especificação técnica dele. Aí vem lá o engenheiro, a engenheira, falar, é o SBW 30OX 27. Querido, amigo, é o Sica Top Plus mais 12. Querido, isso é o nome do produto, isso é a marca do produto. Eu perguntei a especificação do produto. Professor, eu estou usando uma manta asfáltica de base betuminosa com emulsão asfáltica, assim, assado, bibibi, babobó. E, coincidentemente, eu usei da marca tal, tá? Da marca X, ok? Vocês não podem cair na armadilha. Deixa eu falar para vocês as armadilhas dos fabricantes. O fabricante, qualquer um vai fazer isso, qualquer um. Ele vai lançar para vocês aquela velha armadilha que a gente chama de gatilhos, né? O que são esses gatilhos? Ela lança uma palavra-chave para você fixar aquela palavra-chave, para você só lembrar daquele nome. E é uma estratégia do fabricante, é uma estratégia comercial. E aí, o que a gente tem que fazer? A única coisa que a gente pode fazer é não sucumbir a essas armadilhas. Tem um produto aí agora que, não vou falar a marca, obviamente, né? Tá gravando. Tem um produto aí que ele fala que, nossa, mas não, esse meu produto, desse meu fabricante, vai gerar um gel de CSH na sua estrutura. É o único produto que vai gerar o gel de CSH na sua estrutura. Aí você fica olhando para a cara da pessoa assim. Uma pessoa que não tem a informação vai acreditar já no primeiro momento que aquele produto é o melhor produto de todos, que quando você aplicar na sua estrutura vai gerar um gel de CSH. O que é gel de CSH? Vocês que já fizeram ciência dos materiais. O que quer dizer a palavra CSH? É aqui, ó. CSH. Silicato de cálcio hidratado. Tá? Isso é um composto do cimento, do processo de hidratação do cimento. Então, quem viu aquela parte lá de ciência dos materiais, cristais, de difração, de raio-x, etc., sabe que ali tem um CSH. Mas a gente vai ver isso aqui também, tá? Mais aprofundado, mais espraiado. O CSH, silicato de cálcio hidratado. Aí vem o fabricante e fala, nossa, o meu produto é o melhor de todos, ele gera um gel de CSH quando você aplica na sua estrutura. Querido, todo cimento gera gel de CSH. Qualquer cimento. Você pegar, meter um pouquinho de água ali, esperar 3 dias, já tem gel de CSH. Se fosse cimento CP5 em 12 horas já tem gel de CSH.
E aí você, gel de CSH. Aí vem o produto super, ultra, mega impermeabilizante, com emulsão asfáltica RX, DWZ, que com 2 minutos o ligante betuminoso já se aderiu à brita com excelente adesividade. Qualquer ligante betuminoso em pouquíssimo tempo vai se grudar na brita. Vocês entendem isso? Então, assim, ó, não caiam nas armadilhas do fabricante. Antes, quando o fabricante vem, esse aqui é um produto ótimo, bom, excelente, maravilha, não sei o quê. Aí você faz a pergunta, tá, mas qual é a especificação técnica dele? Faz só essa pergunta. Aí ele vai olhar para a tua cara, ele vai saber que você não é qualquer pessoa, que agora ele vai ter que explicar o que é e que talvez ele não ache que você seja um idiota ali. É assim. Faz só essa pergunta, qual é a especificação técnica desse material aí? Procurar não esquecer nenhum material, né? Se você esquecer a placa cerâmica que vai utilizar, ou não souber a especificação da madeira que vai utilizar para o escoramento, aí vai dar ruim, né? Ou o aço que vai utilizar para fazer sua estrutura de concreto, né? Em geral, o projetista, né? Isso aí já é já é fato, né? Em geral, o projetista, o que acontece, né? Ele especifica. Agora, vou fazer a meia-culpa aqui, né? Ele vai especificar um material, né? De menor custo, né? Ou volume, etc., né? Quando ele especifica um material desse, ele está esquecendo o projetista. Não é que eu esteja culpando o projetista, não, né? E nem defendendo quem vai para a obra, né? Etc. e tal. Mas, em geral, quando ele especifica um determinado tipo de material, ele não está se resguardando, cadê? Disso aqui, ó. Ele não está se resguardando dessas 3 esferas de requisitos técnicos, né? As condições econômicas, as condições estéticas, é o que é aquele produto que ele, né, especificou e ponto final. E ele esquece que, às vezes, quando chega ali eu estou falando qualquer projetista, tá? Estou falando de qualquer projeto arquitetônico, projeto de instalações, projeto estrutural, elétrico, tudo, tá? Então, ele esquece que em determinadas situações é inviável fazer aquilo, tá? Então, quando chega na hora de executar, na hora que você vai né, executar, tá, mas e aí, como é que eu vou encaixar esse negócio aqui? Tá, você só colocou a placa cerâmica e o rejunte. Qual é o rejunte que eu vou colocar? Né? Porque ele só pensou na placa cerâmica. Né? Então, todas essas especificações, esses materiais, eles vêm, né, nos catálogos técnicos, nas especificações técnicas e nas normas técnicas. As normas técnicas, é um ponto que eu queria chegar agora, é o grande balizador um grande balizador de qualidade, inclusive, né, dos materiais, não só técnico, né, econômico, mas um grande balizador de qualidade. É a partir das normas técnicas que a gente elas ganham um peso de lei, né, inclusive de lei mesmo, elas ganham um peso de lei que vão dizer se aquela nossa edificação tem ou não, vai ter ou não um bom desempenho. Quem rege tudo isso aqui no Brasil e no mundo inteiro são as normas técnicas, né? É a partir delas que os materiais são especificados, que são impostos limites, né, de especificações. As normas, elas são atualizadas de tempos em tempos, né? O que são essas normas técnicas? São normas, são documentos, né, elaborados com o objetivo de regulamentar a qualidade, de classificar o produto, né? E o emprego daquele produto. Você não vê, ele é empregado para isso, ele é específico para tal coisa.
E assim essas normas técnicas são produzidas, né? São elaboradas. Aqui no Brasil, a gente tem que a gente chama, né, de entidades normalizadoras. A maior delas, né, a entidade normalizadora é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. É a associação, segundo ela, né, sem fins lucrativos, né, a sede é no Rio de Janeiro, né, o grande objetivo, né, a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, de novo, né, ela elabora, ela tem a função de difundir, né, de incentivar o uso das normas, porque se a gente usa as normas, a gente está padronizando determinadas técnicas, determinados materiais, né. As normas, essas entidades normalizadoras, elas podem ser divididas, né? A gente pode dividir isso numa pirâmide. A gente tem norma regional, a gente tem as normas centrais das grandes associações, a gente tem normas empresariais, a gente tem normas internacionais. Então, todas são entidades normalizadoras, todas, em qualquer... Mas a principal delas é a BNT, aquela que a gente realmente se respalda, né? Que tem, inclusive, o peso de lei que ganhou. Agora, eu não vou me lembrar o número da lei, mas eu posso ver isso daqui a pouquinho para vocês, né? Tem uma lei aí que, há alguns anos, ela tornou a BNT uma entidade, né, normalizadora com força de lei. Então, qualquer coisa que você faça, qualquer projeto, qualquer especificação de um produto que esteja fora das especificações das normas da BNT, aí acabou. E você usou aquele material, aquele produto, tá fora, né? Nós temos também as associações, né? Por exemplo, a BCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland. Tá passando uma moto aqui agora, peraí. Eu não vou competir com o barulho do motor da moto, né? A Harley Davidson do rapaz que tá passando ali. Pronto, passou. A gente tem no Brasil a Associação Brasileira de Cimento Portland, a gente tem o Instituto Brasileiro do Concreto, a gente tem o IBRACON, né, que é a grande entidade brasileira que é conhecida no Brasil. Nós temos a Indústria Brasileira de Cerâmica também, que é uma grande associação que respalda a qualidade técnica dos nossos materiais cerâmicos, né? E todas essas entidades, elas se dedicam especificamente à qualidade, à elaboração da normatização, né, do seu produto, da padronização, do controle de qualidade do seu produto. A gente tem nos Estados Unidos, tem na Europa, né, Alemanha, Inglaterra, Reino Unido, né, a Itália, a Espanha. A gente tem esses países também que eles elaboram excelentes normas, por sinal, né? E que, às vezes, na ausência de uma norma, de uma determinada especificação ou de um determinado ensaio de um produto, que a gente não tem norma brasileira, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o uso de normas técnicas internacionais. Isso é válido também. No Brasil, se a gente tem um produto e eu quero classificar esse produto, eu quero especificar esse produto, eu quero tornar esse produto, de certa forma, um produto comercialmente utilizável, e não tem norma técnica para aquele produto, só brasileira, né? Só tem uma norma internacional, eu posso fazer uso das normas internacionais, sem problema nenhum, porque se eu estou tirando, se não tem a brasileira, eu quero usar, né? Do contrário, assim, às vezes a gente tem uma norma brasileira, tem uma norma
internacional e a gente não quer usar a norma brasileira, a gente quer usar a norma internacional. É possível isso? Depende. Só se tiver a favor da segurança. Se não tiver, não é possível. Por exemplo, um exemplo claro que tem, né? Nós temos uma norma brasileira, que é a norma de controle de qualidade, controle tecnológico do concreto, é a 12655. E nós temos uma norma, a norma dos Estados Unidos, que é da STM, que eu não vou me lembrar o número agora. A norma da STM fala que eu preciso usar um número X de exemplares, tá? Se eu não me engano, 3 exemplares. A norma brasileira, para controle de qualidade, controle tecnológico. A norma brasileira fala no mínimo 6 exemplares. Aí eu não quero usar a norma brasileira. Eu posso usar a norma americana? Não. Por quê? Porque a norma americana é nos Estados Unidos, se tem uma norma brasileira. E a norma americana diz que você pode usar uma quantidade menor de corpos de prova, de concreto, para fazer o seu controle tecnológico. Então, a resposta é não, não pode. Porque você está indo contra os fatores de segurança. É sempre assim. Também nós temos um outro caso de normas. Que horas, meu Deus? Mas passa muito rápido, né? Não é possível isso, gente. Nós temos casos brasileiros cuja norma, nós temos uma norma brasileira que é só um Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional. Aí não vou nem entrar no mérito dessa questão, porque é vergonhoso para o Brasil. O que o Brasil faz? A BNT pega uma norma internacional e copia e transforma aquilo numa norma. Tem um cunho técnico, tem uma justificativa técnica, uma argumentação técnica, é verdade. Mas as condições brasileiras são diferentes, né? Diferente. Aqui a gente tem a simbologia, ó, a BNT, a norma DIN, tá vendo? É a norma Deutschland, não é? É a norma alemã, a BSI, a British, né? A britânica, a STM, que é a América. Aqui a gente tem das associações, né? A BCP, Associação Brasileira de Cimento Portland. Então, a gente nós estamos muito bem resguardados em relação a essa normalização, tá? Nós estamos muito bem. Se a gente procurar, tem. Se não tiver aqui no Brasil, tem em algum lugar do mundo, nós estamos resguardados em relação a tudo, em relação ao desempenho do material, em relação às especificações técnicas, tudo, tá? Propriedades dos materiais. O que são essas propriedades do material? Até agora, vocês estão no 4º período, não é isso? 4º ou 5º? 4º, né? Luiz falou que era 4º ali, se eu não me engano. Ali. Até agora, vocês estavam vendo por aí, então é misturado, né? Misturado, a miscelânea. João falou. Vocês estavam vendo a coisa de um ponto de vista vetorial, né? Vocês viram análise de não sei o quê, do ponto de vista de ciência dos materiais. Agora, nós vamos ver a coisa do ponto de vista real. É real, tá? Eu quero olhar para um produto e eu quero entender realmente qual é a propriedade daquele material. Agora eu consigo mensurar. Pena que a gente não está em laboratório. Óbvio que vai ter uma perda, sim. Tá muito legal esse modo arte, mas sempre tem uma perda, né? Porque a gente ia para o laboratório, mostrar, mesmo não fazendo ensaio de laboratório, mas uma coisa ou outra a gente ia ver, né? A gente ia ver uma demonstração do que fosse e tal, né? Mas, enfim, deixa quieto. Tudo é para um bem maior. As propriedades dos materiais, agora a gente vai ver do ponto de vista macro, do ponto de vista do material, no material mesmo, né? São as qualidades exteriores, é a definição, né? Definição desse livro aqui, ó. De propriedades dos materiais. São as qualidades exteriores.
que caracterizam e distinguem os materiais. O que distingue um plástico da borrada do PVC? O que distingue, a borracha do concreto, o bloco cerâmico do EVA, né? O que distingue são as propriedades que cada um desses materiais vão possuir, tá? Um determinado material, ele é conhecido e identificado por suas propriedades e por seu comportamento, né? Perante agentes exteriores. É o meio, né? Quando ele estiver em serviço, quando aquele material ele for exposto a uma determinada situação, ele vai dizer o que tem ali, como é que ele vai resistir, como é que ele vai suportar, como é que ele vai se comportar, né? É uma qualidade exterior, né? Dentre as principais propriedades que a gente tem dos corpos materiais, tanto a gente tem propriedades gerais como propriedades específicas, né? As propriedades gerais e aquela que a gente vê, né? A inércia, extensão, quando a gente vê da física lá, da mecânica, vetorial e não sei o quê. Agora a gente aplica no material de construção. Por exemplo, extensão, a propriedade de ocupar um lugar no espaço. Ocupa um lugar ali, uma determinada extensão. Inércia, impede os corpos de modificarem. É uma propriedade, por si próprios, por si mesmos, né? Seus estados inicial de repouso ou de movimento. Então, se ele está em repouso, ele vai permanecer em repouso. Se ele está em movimento, ele vai permanecer em movimento. Isso é uma propriedade. Como é a nossa propriedade? Inércia. A gente, em geral, usa assim, eu estou numa inércia, né? Aí você tem que olhar como é que a pessoa está, se ela está parada ou se ela está em movimento. Em geral, a gente associa muito a parado, né? O inércia, está inércia. Não, a inércia tanto faz ser ou parado ou em movimento, né? Então, aí, a não ser que vá alguém lá, um agente externo e pare, ou um agente externo e empurre e dê um movimento, aí ela vai se modificar. Mas, por enquanto, a inércia impede isso de acontecer. Porosidade é a propriedade que tem a matéria, toda a matéria, qualquer que seja ela, até o bóson de Higgs tem uma porosidade. Vocês sabiam disso? De não ser contínua, havendo espaço entre as massas. Porosidade, uma propriedade. Massa, peso e volume. Aqui, as três juntinhas, né? Massa é a quantidade, quanto de matéria eu tenho ali, que pesa aquele, né? Aquele corpo ali, né, de um determinado. Quanto de matéria eu tenho, né? Independentemente se ela está aqui, ou se ela está na Lua, ou se ela está em outra galáxia, se aquele material tem uma massa, a quantificação que a gente vai ter dela é a massa, né? Ela está ali, independentemente de onde ela estiver. O peso é a força com que essa massa é atraída para o centro da Terra, né? Está envolvido aí uma outra variável, que é a gravidade. O volume é o espaço que ocupa determinada matéria. Eu tenho uma caixinha e eu vou meter uma areia naquela caixinha ali. Qual é o volume que aquela areia está ocupando? Né? Aquele espaço que eu preenchi naquela caixinha com areia é o volume. A gente vai ver tudo isso fisicamente. Massa específica, relação entre a massa e o volume daquele material. É uma relação matemática, né? Eu pego a massa, que
que é a quantidade daquela matéria, que não muda, a massa é, né, fica ali constante, né? Divido pelo volume, o espaço que ela ocupa naquele local, e aí eu tenho a massa específica. O peso específico é a relação entre o seu peso e o volume para um determinado material. A dureza é uma propriedade. Tudo isso nós vamos ver, nós vamos aplicar, tá? Todas essas propriedades aí nós vamos aplicar para os materiais que a gente vai estudar. Um material, ele vai pedir uma ou outra propriedade. Uma ou outra que está aqui vai ser a propriedade mais significativa para aquele material, tá? Outros nem tanto. A dureza é difícil de definir, é uma propriedade que é difícil de definir. Aí, em relação a isso, eu tenho uma observação para fazer, tá? Aqui. Só vou fazer o seguinte. Eu vou só interromper aqui a gravação 1 minuto. Ixi, cadê? Como é que eu faço para interromper a gravação? Obrigada, minha florzinha. Deixa eu botar um negocinho aqui para você. Cadê? Cadê os corações? Não sei onde é que tem o coração. Um coração, você, Maria Carolina. Agora tá gravando, eu acho. Tá. Sim, onde é que eu tava mesmo? Assim, um material que... Gente, incrível. Já acabou a aula, já. Ia fazer exercício, não vou fazer, não sei o quê. E o material que a gente usa é um material que pede intrinsecamente essa propriedade de desgaste. Qual? Placa cerâmica, revestimento cerâmico, para piso, concreto, para garagem, né? Pavimentos, material betuminoso para pavimentos, né? Os ligantes asfálticos, o concreto asfáltico. Então, essa propriedade, ela é medida, a gente consegue quantificar. O material ele vai perdendo determinadas qualidades, né, pelo uso contínuo. Elasticidade é a tendência que os corpos apresentam de retornar à forma original após a aplicação de um esforço. Um material elástico, né? Elastoplástico. Qual é o material que a gente conhece que possui uma região assim? Qual? É o material de todos. Deixa pra cá. Concreto, seu Crécio. Deixa pra cá. Pronto. Outra situação aqui agora rapidinho, né? São os esforços mecânicos. O que são esses esforços mecânicos? A gente vai precisar muito deles também quando a gente for medir as propriedades dos materiais, as características dos materiais, né? São solicitações simples a que um corpo está submetido. Todo e qualquer material de construção, todo ele vai estar submetido a solicitações mecânicas, a esforços mecânicos. Sejam elas quais forem. As principais são essas aqui, ó, os principais esforços mecânicos. Tração, eu estou tracionando, comprimindo, flexionando, né? Torcendo, cisalhando. As principais, né? Então, esses são os esforços mecânicos. Quando a gente vai quantificar certas propriedades de determinados materiais, a gente vai medir essas propriedades, quantificar essas propriedades através dos esforços mecânicos que a gente tem aí. Aquelas coisas horrorosas que a gente via na mecânica vetorial, que a gente não sabia para que servia.
aquelas propriedades insignificantes que a gente via. São os esforços mecânicos que agora a gente aplica a um material de construção. Né? Aqui, ó, um exemplo. Qual é esse exemplo aqui? Achei tão bonitinho tadinho desse bonequinho, ele não tem íris. Sabe aquela íris do olho? Tadinho dele. Eu fiquei com dó, eu botei ele. Aqui a gente tem dois exemplos, ó. Um concreto e uma borracha. Ainda bem que vocês acham graça, hein? Pelo amor de Deus, hein? Imagina, isso aqui tudo vai pro YouTube depois, hein? Ó. Vai tudo pro YouTube. O boneco sem íris. Ai, gente, eu não me aguento, eu me aguento. O concreto, socorro. E uma borracha. Marcela, estão se divertindo, hein? Eu estou retendo esse calor no meu apartamento de sol da tarde. Concreto e borracha. Aí aqui, ó, tem um peso. Deixa eu pegar a minha canetinha. Aqui, ó, tem um peso. Opa. Aqui, o mesmo peso, ó. Por que aconteceu isso na borracha e por que o concreto não aconteceu nada? Por que ocorreu essa deformação? Ah, acabei falando já, né? Esse deslocamento aqui na borracha e no concreto nada aconteceu. De qual propriedade nós estamos falando? De qual propriedade estamos falando? Quem fala, quem escreve, qual é a propriedade que nós estamos falando? Ó, aqui, depois que eu tirar, vou dar outra informação. Depois que eu tirar o bonequinho aqui, o lindão aqui, o concreto ele vai permanecer o mesmo, porque ele não se deformou. Se ele se deformou pouco. E depois que eu tirar o lindoso daqui, o lindão daqui, a borracha ela vai voltar ao estado original dela. Né? De qual propriedade estamos falando? A tendência que os corpos apresentam de retornar à forma original após a aplicação de um esforço. Todo mundo acertou. Parabéns para vocês. Ana Esther, Olivia, Renan. Isso aí. Então, aqui, ó, depois que eu tirar o boneco, o bonequinho, eu vou e a borracha volta ao estado original. Um ponto de... ó, Marcela, se você der corda para a professora, Então, aqui, ó, nós estamos falando de elasticidade dos materiais, você entende? Cada material ele vai ter em maior ou em menor magnitude, né? Viviane, na versão de 2018, dureza está definida como a resistência dos materiais a uma tá vendo? Sabia que ele não ia decepcionar, que nunca ia jamais, nunca. Acabou aqui e eu ia fazer um exercício, mas não vai dar tempo, porque já são 3 horas e vocês têm aula. Eu ia fazer um exercício interativo, porque o Zoom me permite, né? Vou pegar essa aqui, ó. Pegar esse quadro branco aqui. Aí daí depois eu faço. Interrompeu o compartilhamento. Depois eu faço. Essa aula ela vai estar disponível. Tá vendo? Aí já mudou. Aí, ó.
a resistência dos materiais a uma deformação. Faltou ele podia botar ali uma deformação plástica, né? Aí ficaria deformação plástica permanente. Então, ó, viu? Ele já se corrigiu. Muito bem, muito bem, muito bem. Tudo certo? Dúvidas? Perguntas? Vou tirar um print aqui só para o meu controle, tá? Não precisa aparecer, não. Só aparece quem quiser. Como vamos batizar o boneco sem íris, minha gente? Tadinho do boneco. Isso é bullying com o boneco sem íris. Então, vou tirar o print aqui da tela. Deixa eu só ver aqui, vou mandar uma mensagem aqui deixa eu ver se ele tá. Tô aqui, porque eu preciso ter o controle, né? Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Pergunta padrão para você que recebeu quem? Você também, é só para o meu controle, porque eu realmente perdi, tá? Esse controle aí. Ctrl+C, Ctrl+V. Professora. Oi, podem sair que internet, tiver aula. a internet do Alan caiu e aí ele saiu da sala de aula. Só para te avisar. Tá, então isso é importante. Aí eu peço assim também, ó, para quem tá na sala, um controle meu é o chat. Aí, se vocês quiserem, vocês já podem ir colocando o nome de vocês. Fulano de tal, é um controle de chamada. Só um controle mesmo, tá? Eu tiro, pode esquecer de eu tirar um print e não tirar da segunda página do print, não sei o quê, aí já vale. Pronto. Quem mais? Deixa eu ver. Tinha 3, 4 pessoas aqui. Maria. Maria Clara não veio hoje, não? Maria Clara não tá aí, não? Quem mais? A internet do Alan... Ai, não, o Alan fez pergunta. Então, ó, tchau, até quarta. Meu tchau, Dimis. Tchau, Dimis.